Considerando as normas referentes ao inquérito policial, julgue o item a seguir. De acordo com o Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo, ao tomar conhecimento da prática de atos delituosos, deverá comunicá-los à autoridade policial, seja verbalmente, seja por via formal. Questão errada. O erro da questão está em se falar deverá. Na lei está escrito poderá. Artigo 4º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal poderá comunicar verbalmente ou por escrito à autoridade competente desde que caiba ação pública. Considerando as normas referentes ao inquérito policial, julgue o item a seguir. Segundo as normas processuais penais vigentes, a autoridade policial não pode determinar o arquivamento do inquérito, salvo se o MP previamente consultado concordar com tal determinação. Questão errada. O Ministério Público é o único que pode fazer o arquivamento do inquérito policial. A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Julgue o próximo item acerca do inquérito policial. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e em escutas ambientais judicialmente autorizadas para a produção de provas em inquérito policial podem ser usadas em procedimentos administrativo e disciplinar, contra servidores cujos supostos ilícitos tenham despontado a colheita dessas provas. Questão correta. Segundo a súmula do STF, dados obtidos em interceptação de comunicação telefônica e em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para a produção de provas em investigação criminal ou instrução processual penal, podem ser usados em procedimentos administrativo e disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidas, ou contra outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado a colheita dessas provas. Como o inquérito policial é peça dispensável ao oferecimento da denúncia, o Ministério Público pode, mesmo sem o inquérito, oferecer a denúncia, desde que entenda que há indícios mínimos de autoria e de materialidade de fatos supostamente criminosos. Todavia, uma vez instaurado o inquérito, o Ministério Público não pode oferecer a denúncia sem o relatório final da autoridade policial. Questão errada. Se o titular da ação penal entende que há indícios mínimos de autoria e materialidade dos fatos tidos como criminosos, ele poderá oferecer a denúncia antes de concluídas as investigações. A escolha do momento de oferecer a denúncia é prerrogativa sua. O relatório policial, assim como o próprio inquérito que ele arremata, não é peça indispensável para o oferecimento da denúncia. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir dessa situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. Questão errada. A questão cobrou conhecimentos relativos ao prazo do inquérito policial. De acordo com o Código de Processo Penal, como regra geral, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente. Contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou do prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Entretanto, tratando-se de crime hediondo, como é o caso do latrocínio, esse prazo passa a ser de 60 dias, visto que a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960 de 21 de dezembro de 89, nos crimes previstos nesse artigo, crimes hediondos equiparados, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Com relação ao inquérito policial, julgue o item que se segue. O desenvolvimento da investigação no inquérito policial
deverá seguir necessariamente todas as diligências previstas de forma taxativa no Código de Processo Penal, sob pena de ofender o princípio do devido processo legal. Questão errada. Segundo o artigo 3º, o monitoramento de todos os meios de como o inquérito policial se desenvolve discricionariamente, de acordo com o entendimento da autoridade policial, não havendo previsões rígidas a serem seguidas, havendo a autoridade policial determinar a realização de diligências que reputar necessária a elucidação dos fatos, unicação inclusive de correspondência escrita para o processo submetido. Eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial contaminam o desenvolvimento da ação penal respectiva, haja vista seu inquérito policial peça probatória com a finalidade de fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal. Questão errada. A presente questão diz respeito ao caráter dispensável do inquérito policial, por ser uma peça meramente informativa que funciona como instrumento para a apuração das infrações penais ocorridas. Eventuais nulidades ocorridas na fase pré-processual não contaminam o desenvolvimento da ação penal, haja vista que o Ministério Público não se encontra vinculado ao inquérito policial. Lição que pode ser extraída do artigo 12 do Código de Processo Penal. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Ora, se houver eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial, não há que falar em servir de base para o oferecimento da peça acusatória, possuindo o Ministério Público outros mecanismos para fazer a apuração dos fatos, a exemplo do procedimento investigatório criminal. As gravações das visitas poderão ser utilizadas como meio de prova de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento. Errada. As gravações das visitas não poderão ser utilizadas como meio de provas de infrações penais pretéritas ao ingresso do preso no estabelecimento penitenciário. Denúncia anônima sobre fato grave de necessária repressão imediata é suficiente para embasar por si só a instauração de inquérito policial para rápida formulação de pedido de quebra de sigilo e de interceptação telefônica. Questão errada. A questão versa sobre denúncia anônima, que ocorre quando alguém, sem se identificar, relata para as autoridades, exemplo, delegado de polícia, Ministério Público, etc., que determinada pessoa praticou um crime. É o caso, por exemplo, dos serviços conhecidos como Disque Denúncia, ou então nos aplicativos de celular por meio do quais se denuncia a ocorrência de delitos. O termo denúncia anônima não é tecnicamente correto porque em processo penal, denúncia é o nome dado para a peça inaugural da ação penal proposta pelo Ministério Público. Assim, a doutrina prefere falar em delação apócrifa, notícia anônima ou notitia criminis inqualificada. É possível decretar mediante de busca e apreensão com base unicamente em denúncia anônima? Não. A medida de busca e apreensão representa uma restrição ao direito à intimidade. Logo, para se decretar, é necessário que haja indícios mais robustos que uma simples notícia anônima. É possível decretar interceptação telefônica com base unicamente em denúncia anônima? Não. A Lei nº 9.296, Lei de Interceptação Telefônica, estabelece no seu artigo 2º, não será admitida a interceptação de comunicação telefônica quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses.
a prova poder ser feita por outros meios disponíveis. Desse modo, a doutrina defende que a interceptação telefônica deverá ser considerada a última ratio, ou seja, trata-se de prova subsidiária, tendo como fundamento esse dispositivo legal, a jurisprudência pacífica do STF e do STJ entende que é ilegal que a interceptação telefônica seja determinada apenas com base na denúncia anônima. É possível a propositura da ação penal com base unicamente em denúncia anônima? Não. A propositura da ação penal exige indícios de autoria e prova de materialidade. Logo, não é possível oferecimento de denúncia com base apenas em denúncia anônima. É possível instaurar investigação criminal, inquérito policial, investigação pelo Ministério Público, etc., com base em denúncia anônima? Sim. Mas a jurisprudência afirma que antes a autoridade deverá realizar uma investigação prévia para confirmar se a denúncia anônima possui um mínimo de plausibilidade. Veja o que diz Renato Brasileiro. Diante de uma denúncia anônima, deve a autoridade policial, antes de instaurar o inquérito policial, verificar a procedência e veracidade das informações por ela vinculadas. Recomenda-se porque a autoridade policial, antes de proceder à instauração formal do inquérito policial, realize uma investigação preliminar a fim de constatar a plausibilidade da denúncia anônima. Afigura-se impossível a instauração de procedimento criminal baseado única e exclusivamente em denúncia anônima, haja vista a vedação constitucional do anonimato e a necessidade de haver parâmetros próprios à responsabilidade, nos campos civil e penal. Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, Salvador, 2015. No âmbito do inquérito policial, cuja natureza é inquisitiva, não se faz necessária a aplicação plena do princípio do contraditório conforme a jurisprudência dominante. Correta. Sabe-se que o inquérito está situado na fase pré-processual, ou seja, sua natureza jurídica é de procedimento administrativo pré-processual. No âmbito do inquérito, realmente não há aplicação plena do princípio do contraditório, porém a afirmação de que não existe direito de defesa e contraditório está equivocada, pois a título de exemplo tem-se o direito de defesa técnica, pode ser acompanhado por advogado, direito ao silêncio e pode ainda o indiciado pedir diligência e juntar documentos. Por isso se diz também que o inquérito é inquisitivo, pois não permite ao indivíduo ampla oportunidade de defesa. Ele destina-se propriamente a dar indícios de materialidade do crime de autoria. Veja o entendimento de Lopes Júnior, 2020, página 294. Então, não existe direito de defesa? Claro que sim. Não é ampla defesa, mas sim exercício de defesa pessoal e técnica com alcance limitado. E o contraditório? Veremos na continuação que também é possível, mas também com alcance limitado a seu primeiro momento. O verdadeiro problema nasce daqui. É exigível, mas sua eficácia é insuficiente e deve ser potencializada. É uma potencialização por exigência constitucional. Isso porque, em sentido estrito, não pode existir contraditório pleno no inquérito, porque não existe uma relação jurídico-processual. Não está presente a estrutura dialética que caracteriza o processo. Não há o exercício de uma pretensão acusatória. Sem embargo, esse direito de informação, importante faceta do contraditório, adquire relevância na medida em que será através dele que será exercida a defesa. Lopes Júnior, página 295 a 296, 2020. Depois de adquirir um revólver calibre 38 que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou ao ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgo o item seguinte. O inquérito instaurado contra José é procedimento de natureza administrativa, cuja finalidade é obter informações a respeito da autoria e da materialidade do delito. Questão correta. O inquérito policial ainda possui várias características como
oficiosidade, a autoridade policial deverá atuar de ofício, discricionariedade, diz respeito a esta para a condução da investigação e a diligência determinadas pelo delegado de polícia. E escrito, as peças do inquérito policial serão reduzidas a termo e juntadas no caderno investigatório. Sigiloso, com atenção ao acesso do advogado às peças já produzidas e documentos conforme súmula vinculante 14 do STF. Autoritariedade, presidido pelo delegado de polícia, que é autoridade pública. Indisponibilidade, a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito policial. Inquisitivo, não há nesse momento o contraditório. A afirmativa está correta, visto que o inquérito policial é um procedimento administrativo de função preservadora de direitos, preparatório de ação penal e presidido pelo delegado de polícia, que visa apurar as infrações penais e sua autoria, conforme previsão no artigo 4º e seguintes do Código de Processo Penal Brasileiro. Quanto ao inquérito policial, a ação penal, as regras de fixação de competência e as disposições processuais penais relacionadas aos meios de prova, julgue o item a seguir. A denúncia anônima de fatos graves por si só impõe a imediata instauração de inquérito policial, no âmbito do qual a autoridade policial deverá verificar se a notícia é materialmente verdadeira. Questão errada. Tanto o STF quanto o STJ possuem os mesmos entendimentos. A instauração do inquérito policial, baseada tão somente em denúncia anônima, não é possível, mas é possível que a autoridade policial faça diligências e, a partir delas, caso encontre algum elemento que justifique, poderá instaurar o inquérito policial. A respeito dos procedimentos de investigação, julgo o item que se segue. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado. Questão errada. O inquérito policial tem caráter inquisitório, dispensando a ampla defesa e o contraditório, certo? Motivo pelo qual os elementos de informação nele documentados não são disponibilizados ao defensor do investigado. Errado. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimentos investigatórios realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. A respeito dos procedimentos de investigação, julgo o item que se segue. Notitia criminis é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. Questão errada. Notitia criminis é quando a autoridade policial toma conhecimento de fato criminoso por qualquer meio. Delatio criminis postulatório é o meio pelo qual a vítima de delito ou um representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento da denúncia. Essa questão, na verdade, fala da representação, né? Ou seja, a representação é o meio pelo qual a vítima de delito ou seu representante legal manifesta sua vontade a respeito da instauração do inquérito policial e do posterior oferecimento de denúncia nas hipóteses de ação penal pública condicionada. No que se refere aos tipos de prisão e aos meios processuais para assegurar a liberdade, julgue o seguinte item. Situação hipotética. Pedro teve a prisão temporária decretada no curso de uma investigação criminal. Ao final de 5 dias, o Ministério Público requereu a conversão da sua segregação em prisão preventiva. Assertiva. Nessa situação, o prazo para o término do inquérito policial será contado na data em que a prisão temporária tiver sido convertida em prisão preventiva. Questão errada. O que tem prevalecido em relação ao prazo para término do inquérito policial na situação da prisão temporária é que durante a prisão temporária não transcorre o prazo do inquérito policial. No caso de conversão posterior em preventiva, o prazo iniciará a contagem após o fim da prisão temporária. No caso em tela, nos 5 dias em que Pedro ficou preso em segregação temporária, não houve contagem para o prazo do inquérito policial.
O prazo de 10 dias, investigado preso, se crime comum, começa a contar a partir da conversão em preventiva. Acerca do inquérito policial, do acusado e o seu defensor e da ação penal, julgue o item que se segue. Em se tratando de crime que se processam mediante ação penal pública incondicionada, o inquérito policial poderá ser instaurado de ofício pela autoridade policial. Questão correta. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício pela autoridade policial competente.